Existe algo no silêncio que tem o poder de gritar mais alto do que qualquer palavra. E quando se trata de relacionamentos, saber se retirar no momento certo pode ser mais impactante do que estar presente o tempo todo. Muitos homens acreditam que, para manter uma mulher interessada, precisam se mostrar disponíveis, presentes, atentos o tempo todo. Mas o que poucos percebem, e o que a psicologia nos mostra com clareza, é que o desejo não nasce da presença constante, ele nasce da ausência estratégica, da lacuna, do espaço, porque é no vazio que a mente começa a criar, e é aí que ela começa a sentir falta. Fazer uma mulher sentir sua falta não é sobre jogar com os sentimentos dela, é sobre entender a natureza do desejo humano. Segundo a psicologia profunda, nós não desejamos o que temos em excesso. Desejamos aquilo que nos escapa, que não está ao nosso alcance imediato, que provoca curiosidade e mistério. E se você está sempre ali, disponível, previsível, entregando tudo sem que ela precise mover um dedo, você se torna óbvio. E o óbvio nunca é atraente. Atrativo é aquilo que pulsa no quase. Aquilo que ela ainda não entende totalmente. Aquilo que ela sente que pode perder. Quando um homem se ausenta com intenção, quando ele sabe a hora de se calar, de sumir por um tempo, de voltar para si mesmo, ele desperta nela algo muito mais poderoso do que o interesse. Ele desperta a dúvida. E é a dúvida que gera movimento. É ela que faz a mente voltar para você, tentar entender o que houve, por que você parou de insistir, por que não está mais onde ela espera que você esteja. Mas atenção, sumir por sumir não funciona. O que gera falta não é a ausência, é o impacto emocional que você deixou antes de se ausentar. É como você fez ela se sentir quando estava presente. Um homem que marca uma mulher emocionalmente, que faz ela rir de verdade, que olha nos olhos com presença, que é firme em suas opiniões, mas gentil no toque, esse homem fica, mesmo quando vai embora. Porque ele não sai apenas da vida dela, ele deixa rastros dentro dela. E são esses rastros que ela vai seguir quando estiver sozinha. São esses traços que voltam nos pensamentos antes de dormir. O desejo não está no corpo, está na memória emocional. E quando um homem sabe construir isso, ele pode se afastar sem medo. Porque ela vai sentir, ela vai lembrar. E se houver espaço interno nela, ela vai procurar. Mas por que exatamente a ausência tem esse poder tão profundo sobre o coração e a mente de uma mulher? A resposta está na maneira como o desejo é construído no inconsciente. Desde cedo, aprendemos que aquilo que não podemos ter é mais valioso, que o que é raro é precioso. E essa lógica, mesmo que inconsciente, se aplica diretamente às relações humanas. Quando você se afasta, você quebra o padrão. Você cria um ruído na frequência que ela estava acostumada a ouvir. E esse ruído vira pergunta. A ausência se transforma em um enigma. Por que ele não me procura mais? Será que ele perdeu o interesse? Será que eu fiz algo errado? Essas dúvidas não são vazias. Elas têm uma função psicológica muito clara: gerar movimento interno. A mente começa a buscar por respostas. E é nesse processo que você passa a ocupar espaço dentro dela, não mais com palavras, mas com sensação. E nada é mais difícil de ignorar do que uma sensação que a gente não consegue entender. Mas isso não significa jogar. Significa ter presença mesmo na ausência. Um homem que quer ser lembrado precisa, antes, ter sido inesquecível. E isso não se constrói com promessas ou demonstrações exageradas de afeto. Se constrói com autenticidade. Se você quer que uma mulher sinta sua falta, então seja verdadeiro quando estiver com ela. Esteja inteiro. Mostre quem você é sem medo, sem exageros, sem necessidade de impressionar. Fale menos sobre você e pergunte mais sobre ela. Escute com atenção real. E mais importante ainda, saiba criar momentos que fiquem gravados. Não momentos grandiosos, mas momentos humanos. Um olhar firme durante uma conversa séria. Um toque leve no momento certo.
um silêncio confortável entre duas almas que não precisam se provar. Esses pequenos detalhes são os que constroem lembrança. E são as lembranças que ela vai revisitar quando você não estiver mais por perto. E quando você decide se retirar, faça isso com dignidade. Não com birra, não com joguinhos, não com orgulho ferido, mas com clareza. Se afaste para cuidar de si, para se reencontrar, para voltar a si mesmo. Porque um homem que se basta se torna naturalmente atrativo. Ele não corre atrás, ele caminha em linha reta, e quem quiser, acompanha. Essa postura é sentida, e mulheres sentem mais do que percebem. Elas captam energia, intenção, presença. E quando você some, mas sua energia permanece forte dentro dela, ela começa a sentir saudade. E a saudade, quando bem provocada, se transforma em vontade, em desejo, em necessidade de buscar, de procurar, de estar com você novamente. Mas para isso, é preciso que, enquanto você se afasta, ela perceba que perdeu algo que tinha valor. E o valor, meu amigo, não está no que você diz, está em quem você é quando está lá, e em quem você continua sendo mesmo quando vai embora. Só que aqui entra o ponto mais importante. O que faz ela te procurar não é só o vazio que você deixa, mas o contraste entre a sua ausência e a presença que ela sentia antes. E esse contraste só é poderoso quando ela percebe que você não está tentando manipulá-la. Quando o seu silêncio não vem como punição, mas como consequência de um homem que tem vida própria, que não vive em função de ninguém, que sabe o seu valor. Esse é o tipo de ausência que atrai. A ausência de quem está inteiro, não de quem está carente. Porque mulheres, assim como qualquer ser humano emocionalmente conectado, sabem diferenciar um afastamento maduro de uma tentativa infantil de chamar atenção. E acredite, nada desperta menos saudade do que alguém que some só para ver se o outro sente falta. O homem que realmente marca é o que se retira sem fazer barulho, mas cujo silêncio ecoa por dentro, porque ele não precisa de plateia para ser grande. Ele sabe que quem realmente importa vai perceber quando ele não estiver mais lá. Mas para que esse movimento aconteça, você precisa primeiro romper com a ideia de que conquistar é o mesmo que convencer. Não é seu papel provar nada para ninguém. Não é seu papel correr atrás de quem não demonstra reciprocidade. Quando você faz isso, você se coloca em posição de desvantagem. Você entrega o seu valor nas mãos de alguém que muitas vezes nem está consciente do que quer. E isso mata qualquer possibilidade de despertar saudade, porque aquilo que é entregue demais perde o brilho. A mulher sente falta de um homem que sabe o que quer, que sabe onde está pisando, que tem direção própria. E principalmente que não desmorona quando não recebe retorno imediato. A falta que ela sente nasce quando ela percebe que você não é mais um, que você tem algo que a maioria não tem: profundidade, presença, mistério e, principalmente, amor próprio. Esse amor próprio é o verdadeiro segredo, porque uma mulher sente falta de um homem que se valoriza, que não implora por migalhas, que sabe que merece o inteiro e que não se conforma com o quase. Um homem que vive sua vida com intensidade, que não depende da atenção de ninguém para se sentir bem, que tem um propósito, que se cuida, que busca crescer. Esse tipo de homem, quando se afasta, não causa apenas ausência. Ele causa impacto. Ele faz com que ela se questione: será que eu perdi algo valioso? E essa pergunta sozinha já é suficiente para ela começar a te procurar. Porque a mente feminina, uma vez tocada pela dúvida, não descansa até entender o que está acontecendo. E se ela perceber que você está bem, que está melhorando, que está mais bonito, mais centrado, mais presente em si mesmo, mais longe dela, o desejo volta, e volta com força. Porque o que ela sente, no fundo, é que talvez ela tenha deixado escapar alguém que não aparece todo dia. E é exatamente nesse ponto que muitos homens erram. Quando percebem que a mulher começou a demonstrar interesse novamente, eles se apressam em correr de volta, como se estivessem esperando esse sinal para voltar ao mesmo padrão de antes.
mensagens frequentes, disponibilidade total, aquela entrega ansiosa que sufoca o mistério e mata o desejo. Mas o segredo para manter o interesse aceso é não quebrar a sua própria estrutura interna. Você não pode ser um homem que muda de postura de acordo com a atenção que recebe. Isso te torna previsível. E tudo que é previsível se torna entediante. O verdadeiro poder está na constância, em seguir sendo aquilo que despertou o interesse nela em primeiro lugar. Se foi a sua presença forte e silenciosa que a fez sentir sua falta, então é isso que você precisa continuar sendo. Não é sobre criar uma máscara. É sobre manter a coerência. É sobre se tornar alguém tão centrado em si que o retorno de qualquer pessoa não muda sua essência, apenas soma, se for para somar. Além disso, o desejo feminino é profundamente ligado à admiração. Uma mulher só sente falta de alguém que ela, em algum nível, respeita. Que ela enxerga como referência, como exemplo, como desafio. Se você se mostra frágil emocionalmente, inseguro, carente, você se torna mais um. Mas se você se mostra firme, emocionalmente maduro, dono de si, ela passa a te olhar com outros olhos. E é aí que nasce a vontade de estar perto, não só por desejo físico, mas por algo mais sutil. A energia masculina que provoca o feminino a se render. Isso não tem nada a ver com domínio, nem com controle. Tem a ver com equilíbrio, com a dança natural entre polaridades. O homem que sabe ocupar seu espaço emocional não precisa correr atrás. Ele se torna um centro de gravidade. Ele atrai. E no momento em que ela sentir que está sendo puxada para perto de novo, mas que você não está tentando puxá-la, que é a própria energia dela que está se movendo em sua direção, aí sim você ativou o desejo verdadeiro, a falta real, a busca. E nesse momento, o jogo muda. Porque ela não está mais apenas reagindo às suas ações, ela está movida por uma inquietação interior. Você não é mais apenas uma lembrança. Você se torna uma necessidade emocional. Alguém que ela deseja entender, se aproximar, tocar novamente. E tudo isso acontece não porque você fez alguma grande jogada, mas porque você se tornou raro. E tudo que é raro é buscado. O erro seria agora tentar acelerar as coisas, querer garantir o que está nascendo de novo. Mas o certo é continuar com elegância, com naturalidade, deixando que ela venha até você no tempo dela, enquanto você segue vivendo. Porque quando você vive bem, intensamente, com propósito, você se torna irresistível. Sua energia muda. Você deixa de ser apenas um homem e se transforma em uma experiência. E é dessa experiência que ela vai querer participar de novo. Não por carência, mas por atração verdadeira. Porém, é importante entender que fazer uma mulher sentir sua falta não é um objetivo em si. É uma consequência natural de quem você se torna. O foco não deve estar nela, e sim em você. Porque, no fundo, o que atrai de verdade é a energia que você emana quando está centrado, quando está em paz com sua própria presença. O homem que vive em função de conquistar ou manter uma mulher interessado está, sem perceber, colocando o poder nas mãos dela. E isso desequilibra toda a dinâmica. A energia feminina naturalmente se atrai por estabilidade, por direção, por uma presença que não se abala. Quando ela percebe que você está bem sem ela, e não como estratégia, mas de forma genuína, isso ativa nela o desejo de se reconectar. Porque você deixa de ser um homem que precisa, e passa a ser um homem que escolhe. E o homem que escolhe é sempre mais desejado do que o que implora. É nessa hora que o jogo interno se revela mais importante do que qualquer técnica externa. Porque você pode sumir por dias, deixar de responder mensagens, postar fotos estratégicas, mas se isso tudo estiver vindo de um lugar de insegurança, de carência, ela vai sentir. As pessoas sentem quando há falsidade nas atitudes. Por outro lado, se você estiver realmente centrado, vivendo sua vida com autenticidade, cuidando do seu corpo, da sua mente, dos seus projetos, das suas amizades, ela vai perceber.
Vai ver que você não está se afastando para manipulá-la, mas porque tem uma vida para viver. Isso cria uma sensação muito diferente. Ela não sente que está sendo punida, mas que talvez esteja perdendo algo especial. E o medo da perda, quando combinado com o respeito e a admiração, é um dos gatilhos mais fortes para despertar o desejo. Mas veja bem, tudo isso só tem valor quando vem de dentro. Não adianta tentar ser esse homem só para conquistá-la de volta. Isso é temporário, porque uma hora você vai se cansar de atuar e vai voltar aos velhos padrões. O que realmente funciona é se tornar esse homem porque você entendeu que merece mais, que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada em relações desequilibradas. E a partir desse lugar de amor próprio, você se posiciona de outra forma. Não precisa cobrar presença, não precisa exigir atenção. Você inspira, você provoca. E quando menos esperar, ela estará te procurando. Não porque você jogou, mas porque você tocou em algo profundo dentro dela. Algo que ela não encontra facilmente em outros homens. Algo que ela sente falta. Algo que só você, sendo exatamente quem é, consegue despertar. Quando uma mulher começa a sentir sua falta de verdade, algo muito interessante acontece. Ela começa a revisar mentalmente todos os momentos que viveu com você. É como se a mente dela, em busca de compreender por que você está ausente, começasse a vasculhar as memórias. E cada gesto seu, cada palavra, cada silêncio, cada olhar, cada atitude começa a ser reinterpretado. Se você foi alguém que despertou emoções profundas, que mostrou consistência, que não buscou impressionar com palavras bonitas, mas deixou uma presença marcante, então o que ela vai encontrar nessas lembranças não será vazio, será valor. E esse valor emocional, mesmo que ela não compreenda racionalmente, vai se transformar em saudade. E a saudade, quando somada à ausência e ao respeito, se transforma em ação. E é aqui que o jogo vira. Você deixa de ser aquele que precisa correr atrás para ser aquele que, simplesmente por existir da forma certa, provoca movimento. Mas talvez você esteja se perguntando, tá, mas e se eu me afastar e ela não sentir minha falta? E se ela simplesmente seguir a vida dela e me esquecer? Essa é uma dúvida justa. E a resposta pode doer, mas é libertadora. Se ela não sentir sua falta, é porque você nunca realmente esteve presente de forma impactante. E isso, longe de ser motivo para desespero, é motivo para recomeço. Para olhar para dentro e perceber onde você estava se anulando, onde você estava se doando demais sem retorno, onde você estava tentando compensar a ausência dela com excesso seu. Relacionamentos são espelhos. E às vezes, é na ausência do outro que descobrimos o quanto estávamos presentes demais. Então, se o seu afastamento não provocar nada nela, talvez o que você realmente precisa não é fazer ela te procurar, é parar de se procurar nela. É voltar a se encontrar em si mesmo. Porque quando você faz isso, você para de aceitar qualquer coisa e começa a atrair aquilo que realmente está à sua altura. Esse é o ponto em que muitos homens despertam, quando percebem que não é sobre a mulher te procurar. É sobre você se tornar alguém que não precisa mais disso para se sentir válido. É sobre você entender que ser desejado é consequência de ser verdadeiro, que ser procurado é resultado de estar bem sozinho, e que quando você alcança esse estado, algo mágico acontece. As pessoas que realmente te sentem, te valorizam, te respeitam, essas pessoas vêm até você. Elas sentem sua energia de longe, e é essa energia, pura, livre, centrada, que faz com que uma mulher, ao olhar para trás, diga para si mesma: eu sinto falta dele. E isso, meu amigo, não tem técnica, curso ou fórmula que ensine. Porque isso não é algo que se finge, isso é algo que se é. E quando essa mulher finalmente sente sua falta, não é apenas o corpo dela que se movimenta, é o coração, é a alma. E ela começa a perceber que aquele homem que se foi não era só mais um entre tantos. Era alguém que, de alguma forma,
Tocou camadas que nem ela sabia que existiam. Ela sente saudade das conversas profundas, dos momentos silenciosos que diziam tanto, do modo como você olhava para ela sem julgamento. Mas o mais forte de tudo isso é que ela não sente apenas falta de você. Ela sente falta de quem ela era quando estava com você. E isso é raro. Quando um homem consegue fazer uma mulher se sentir mais mulher, mais viva, mais segura, mais verdadeira, ela não esquece. Porque as pessoas não sentem saudade do que você mostrou, mas de como você as fez sentir. E se ela sentia que ao seu lado podia ser quem realmente era, isso se torna insubstituível. Nesse momento, é comum que ela tente te testar, que volte a te procurar de forma sutil, como quem apenas quer saber como você está, que mande uma mensagem casual, que reaja a algo seu nas redes sociais. São movimentos pequenos, mas carregados de intenção. E aqui você precisa manter a compostura, porque o maior erro seria interpretar isso como um sinal verde e voltar com tudo. Não. O segredo é manter a calma, responder com gentileza, mas sem pressa. Demonstrar que você está bem, que a vida seguiu, não para provocar, mas porque é a verdade. Isso vai mostrar para ela que você não é um homem reativo, que você não está à disposição de qualquer gesto, que você se respeita. E esse respeito próprio é o que mais seduz, porque o que mais mexe com uma mulher é perceber que um homem a deseja, mas não a precisa, que ele a quer, mas sabe viver sem ela. Isso tira dela o controle. E esse desequilíbrio, quando existe admiração e afeto mútuo, desperta o impulso de reconexão. A verdade é que uma mulher não sente falta de quem a persegue. Ela sente falta de quem a inspira, de quem provoca nela um tipo de inquietação boa, de quem deixa marcas que ninguém mais consegue apagar. E você só consegue isso quando para de agir como alguém desesperado por amor e começa a viver como alguém que carrega amor em si, que é inteiro, que se basta, que transborda. E aí, você se torna magnético. Você passa a ser lembrado nos silêncios, nas músicas, nos lugares, nos dias comuns. Ela começa a comparar, mesmo sem querer, e percebe que ninguém mais tem o seu jeito, o seu toque, a sua verdade. E então, ela volta, não porque você a puxou, mas porque a vida, a saudade, o coração, tudo empurrou ela de volta até você. No fim das contas, fazer uma mulher te procurar e sentir a sua falta não é uma estratégia que se aplica com técnicas vazias, mas uma jornada de transformação pessoal. É sobre mudar o foco de fora para dentro, deixando de perguntar, como faço ela sentir minha falta? E começando a se perguntar, quem eu preciso me tornar para ser inesquecível? Porque quando você começa a viver com verdade, com presença, com integridade emocional, você inevitavelmente se torna alguém difícil de esquecer. Não porque você joga, mas porque você é raro. E no mundo de hoje, onde quase tudo é raso, ser profundo é revolucionário. Quando você para de correr atrás e começa a caminhar em direção a si mesmo, você envia uma mensagem poderosa para o universo e para ela. Você não está aqui para mendigar atenção. Você está aqui para compartilhar a sua melhor versão com quem tiver maturidade suficiente para receber. E a beleza disso tudo é que você sai do papel de quem espera e entra no papel de quem escolhe. Você se torna livre. Livre do medo da perda, porque entende que o que é verdadeiro não se perde. E se perder, era só ilusão. Livre da necessidade de provar algo, porque já sabe o seu valor. Livre da pressa, porque entende que o tempo certo das coisas é o tempo da maturidade. E nesse estado de liberdade, você se torna mais leve, mais natural, mais você. E aí, paradoxalmente, é quando você mais atrai. Porque ninguém resiste a alguém que vive em paz consigo mesmo, que não está em guerra com a própria solidão, que sabe transformar a ausência em silêncio fértil e silêncio em presença marcante. Esse é o homem que deixa saudade, que provoca lembrança, que faz falta. Então, se você quer que ela te procure,
pare de tentar ser lembrado e comece a ser inesquecível. Não com promessas, nem com exageros, mas com autenticidade, com propósito, com presença, com força interior. Porque o que vai fazer essa mulher olhar para o celular, abrir sua conversa e sentir um aperto no peito, não vai ser o que você disse, vai ser quem você foi. E se você tiver sido verdadeiro, inteiro, maduro e real, ela vai sentir. E quando ela sentir, ela vai procurar. E nesse momento, você vai saber. Não foi sorte, não foi jogo. Foi você, sendo tudo aquilo que ela nunca encontrou em mais ninguém. Seja esse homem. E o mundo, inclusive o dela, vai lembrar de você.